Oi, feliz ano novo, Murilo do Futuro aqui passando só pra deixar um aviso muito rápido. Esse é o último episódio da nossa série de Prison Lab. Se você não sabe do que eu tô falando, chegou aqui de paraquedas, a gente tem um vídeo com mais de 1 hora resumindo toda essa história, que é muito macabra e muito pesada. Então se você não viu nada dessa obra, vem aqui no canal ou clica no link da descrição que você vai direto lá pro vídeo e depois você vê aqui que o final dessa obra, irmão, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Tipo assim, não dá pra imaginar exatamente como termina. Então, toma cuidado, tá? Pra você que já viu, uma boa sorte pra esse final de temporada. Um beijo e bom vídeo. O jogo do cativeiro atinge um ponto que não tem mais retorno, enquanto a vingança do Aoyama se torna cada vez mais física e cruel. A linha tênue entre o passado e o presente começa a se apagar. O que tá em jogo agora não é apenas a sobrevivência da Kirishima, mas o que restou da alma do Aoyama, o nosso protagonista, presos em uma espiral de trauma e ódio. Ambos estão prestes a descobrir que, em um labirinto de tortura, ninguém sai ileso, e algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais vão se abrir. A cena começa no silêncio sufocante do cativeiro. A Kirishima tá no limite dela. O suor frio escorre enquanto ela se contorce no chão sujo, esperando por uma salvação que, com certeza, nunca virá. Os pensamentos dela são basicamente gritos de socorro pelo Katsu, o garoto que prometeu ajudá-la. Mas infelizmente a esperança é uma ilusão cruel. Enquanto ela implora para que o corpo não falhe, em um hospital distante, o som agudo e contínuo de um monitor cardíaco anuncia: fim. A filha do Katsu morreu, deixando ele paralisado no corredor vazio, mergulhado em um choque devastador. O único que poderia ajudar a Kirishima agora tá lidando com o próprio luto. No escuro do quarto de confinamento, o Aoyama segura um livro e um isqueiro. Ele reflete sobre os livros que antes era sua fuga favorita e agora se tornaram chatos. Nesse exato momento ele busca um entretenimento um pouco mais sombrio e com um sorriso sádico ele mal esconde a sua fúria e pergunta: se eu pressionasse esse livro em chamas contra o seu rosto, seria um pouco divertido, né? Esse cara é realmente doente. E sem hesitar, ele queima a pele da Kirishima, justificando cada segundo de dor como uma retribuição pelos 3 anos de bullying que ele sofreu. Só que no meio dessa tortura, um momento de calma muito esquisito surge. A Kirishima, com um olhar vazio, pede para que ele remova suas roupas sujas e fedorentas. Aoyama aceita, usando uma faca para rasgar o tecido com frieza cirúrgica. Só que o silêncio é quebrado por uma pergunta vital: por que você me intimidou? Eu fiz algo para você? E a resposta dela, a resposta que a Kirishima solta, atinge o Aoyama como um soco. Ela fala que é porque o Aoyama era fraco. O ódio dele transborda e ele ataca o ponto mais vulnerável dela, questionando se sua loucura vem do trauma de ter sido abusada no passado. Nesse momento, o Aoyama grita falando que a sua vida foi destruída, tudo por conta dela. A Kirishima tenta uma última cartada. Ela diz que o Aoyama se tornou forte, diferente da época da escola, e propõe um pacto. Se ele poupar a Kirishima, ela manterá o jogo em segredo e poderá retornar à sua vida cotidiana. Por um instante, o Aoyama até hesita, ele pensa se essa última chance de salvação, mas o trauma fala mais alto. Ele rejeita a proposta, obviamente, com muita violência, chutando a Kirishima e queimando ela novamente. Ele simplesmente aceita que não tem volta. Ele prefere a vingança absoluta e o risco de se tornar um criminoso a ser traído mais uma vez. E diante da resolução dele, a Kirishima desiste e aceita o seu destino enquanto o Aoyama tranca a porta, deixando ela na escuridão completa. De volta ao seu quarto, o Aoyama confronta Arakawa, revelando uma escuta escondida em um maço de cigarro. Mas então, a máscara do Aoyama cai quando ele admite para si mesmo que, apesar de tudo, não conseguiu matar Kirishima ao ver a sua dor. Ele se odeia por essa fraqueza, entre muitas aspas, mas a revelação mais profunda vem em seguida. O Aoyama confessa que no passado ele amava Kirishima. No entanto, o amor morreu para dar lugar a algo muito mais perigoso. E para garantir que ele não perca o controle, que ele não acabe voltando à normalidade, ele pede pro Arakawa trazer a Nami ao cativeiro. Ele quer uma testemunha de fora que veja o horror que ele criou. O lugar para onde eu poderia retornar, eu o esmaguei com as minhas próprias mãos. Com essas palavras, o Aoyama destrói a sua última ponte com a sanidade. Ele basicamente convidou o mundo exterior para dentro da sua prisão, e agora não tem mais como esconder os monstros ali. No dia seguinte, as vidas do Katsu, da Nami e do Aoyama colidirão de uma forma irreversível. E a pergunta que fica é: quem que vai sair inteiro desse jogo? A próxima cena começa com Katsu despertando em um quarto estranho. O corpo dele está banhado em suor frio e os olhos estão perdidos no vazio. Ao seu lado, uma das organizadoras do jogo o observa. Desorientado, ele pergunta onde está, apenas para ser lembrado de que o tempo tá correndo. Se ele não voltar pro quarto do prisioneiro em 1 hora, ele será desqualificado. Mas Katsu apenas murmura algo como: isso não importa mais. Para ele, o mundo acabou no momento em que sua filha partiu. Nem mesmo a ameaça de uma dívida de 10 milhões de ienes o abala. E com um olhar gélido, ele avisa que vai renunciar e que não se importa se tiverem que cobrar sua dívida no inferno.
Enquanto o Katsu, que até então era o personagem mais tranquilo, vai se afundando na sua apatia, a prisioneira Kuranashi vive o seu próprio inferno. Caída no chão da cela, ela rasteja em agonia, sofrendo com dores abdominais intensas, enquanto as consequências físicas do confinamento a humilham. Por que ele não veio? Ela fica se questionando em meio ao próprio cheiro e à sujeira. Ela começa a acreditar que o Katsu a despreza por ser uma mulher suja, já que ela teve um caso fora do relacionamento. No hospital, o Katsu acorda bruscamente de um pesadelo, apenas para ser confrontado pela organizadora que traz os pertences da filha dele do carro. É nesse momento que o destino prega sua última peça. Ao vasculhar os livros da sua filha, o Katsu encontra algo que muda tudo. Uma carta escrita à mão. As palavras dela queimam como ácido. Ela agradece o pai dela pelo cuidado, mas revela um segredo que a destruiu por dentro. Ela viu a própria mãe, a esposa do Katsu, de mãos dadas com um desconhecido na estação. E o pior, o homem que a mãe fugiu foi o mesmo que abusou dela no parque. O Katsu desmorona. Ele começa a pensar, mano, eu sou um fracasso como pai. Ele admite, entre soluços, e percebe que tudo, inclusive o sofrimento da filha, foi parte de uma vingança orquestrada por aquele desgraçado. A dor que ele tá sentindo se transforma em cansaço absoluto. Ele não quer mais pensar em família, dívidas ou vingança. A organizadora, então, lhe entrega uma última escolha. A chave das algemas da Kuranashi, que é a prisioneira dele. Ela avisa que a prisioneira venceu o jogo e que será libertada, mas sugere que Katsu faça as honras. E com um sorriso cínico, ele caminha até a cela. Ao abrir a porta, o odor de fluidos corporais e sangue o atingem, fazendo ele cobrir o nariz na mesma hora. A Kuranashi, vendo a sua silhueta, sente um alívio desesperado, implorando por salvação. O problema é que o Katsu, ele não tá ali pra ser um herói. Ele a encara com nojo e fala: o jogo acabou. Você é vencedora. Esta é a última vez. Adeus. A Kuranashi, ela entra em pânico, mas ele a interrompe com crueldade. Ele literalmente fala: reflita sobre si mesmo um pouquinho aí, eu sua vagabunda. Ele fala com essas palavras. E a gente vai vendo, enquanto ele caminha pelo corredor, o quanto a sua mente está deturpada. Ele começa a comparar a prisioneira Kuranashi com a sua própria esposa traidora que ele acabou de descobrir. Para ele, a Kuranashi não é mais uma vítima, mas o símbolo de tudo que destruiu a sua vida. Do outro lado da porta, o silêncio da Kuranashi é quebrado pela revelação do seu passado. Há 5 anos, ela era Erika, uma mulher de família rica, que foi vítima de um plano mestre do próprio marido, mulherengo, para lhe tirar a guarda do filho. Ela foi aguentando o confinamento, acreditando que era seu castigo para ser perdoada. Mas esse abandono final que a Katsumata tá tendo quebra a última engrenagem da sua mente. A gente consegue observar que, na escuridão total daquela cela, a Erika para de chorar. O silêncio é substituído por uma risada histérica e maníaca que ecoa pelas paredes que tem por lá. O 10º dia de jogo do cativeiro termina com o nascimento de um monstro. O Katsu ele pode ter renunciado à sua vida, mas a Erika acaba de encontrar um novo motivo para viver. Com os olhos injetados de uma fúria assassina, ela prefere o seu novo juramento. Ela começa a falar que o Katsu é imperdoável. E definitivamente, ela quer acabar com a vida do Katsu. O jogo mudou de fase. E agora a caçadora não tem mais nada a perder. Passando pro próximo painel, a cena começa em um ambiente extremamente comum, um restaurante familiar. Enquanto o Arakawa come calmamente, ele solta uma bomba que deixa Eiyama em choque. O Katsu foi desqualificado e o motivo é devastador. A filha dele, de 14 anos, tirou a própria vida após o trauma de ter sido agredida 3 meses atrás. O Arakawa revela que a filha do Katsu e a Kirishima foram vítimas do mesmo grupo de agressores. E ao ligar os pontos, o Eiyama percebe que o alvo real de Katsu nunca foi sua prisioneira, mas sim o líder do grupo que abusou da filha dele. E diante dessa tragédia, o Eiyama mostra sua face mais fria, sugerindo que se Katsu desistir da vingança agora, ele deveria seguir o caminho da filha e acabar com a própria vida. Mano, olha esse doente! O Arakawa, ele tenta trazer o Eiyama de volta à realidade do jogo, oferecendo uma recompensa acumulada de 40 milhões de ienes, o suficiente para qualquer pessoa recomeçar a vida. Mas o Eiyama, ele não tá interessado em dinheiro. Ele escolhe usar o seu prêmio para algo muito mais sinistro. Ele quer a Nami no cativeiro agora mesmo, e em outro lugar, a Nami acorda em um quarto limpo, mas trancado. Em um ato de desespero, ela tenta derrubar a porta usando um banco, gritando com todas suas forças, mas apenas para acabar machucando o próprio pé. E é nesse momento de vulnerabilidade que a porta se abre, e Eiyama aparece com um sorriso bem macabro. A Nami tenta confrontar o Eiyama falando que ele é um stalker, assim como a Kirishima falava, mas ela logo percebe que ela não tá lidando mais com um garoto indefeso da escola. O Eiyama confessa abertamente que sequestrou e torturou a Kirishima naquele prédio. E antes da Nami conseguir reagir, o Arakawa surge das sombras e a algema. Quando ela tenta resistir, o Arakawa aciona um dispositivo elétrico, enviando uma descarga dolorosa pelo corpo da garota. O Eiyama então a guia como se fosse um animal de estimação, usando uma colheira, até o quarto onde está a Kirishima. Ao entrar, o cenário é de completo horror.
a Nami vê a sua antiga melhor amiga seminua e destruída no chão. O ódio da Nami explode, culpando, obviamente, o Aoyama por tudo, mas ele retruca com uma pergunta que silencia o quarto. Kirishima, eu já te persegui? E a resposta da Kirishima é curta e fatal para as convicções da Nami. Ela diz: nunca. A, entre aspas, máscara da justiça da Nami cai por terra. A Kirishima admite que mentiu sobre o Aoyama ser um stalker, apenas para usar Nami em seu plano para fazer bullying com o garoto. Mas por que fazer isso? A Kirishima revela que foi abusada no fundamental. Ela meio que se convenceu de que os fracos só podem ter as coisas tiradas deles. O objetivo distorcido dela era fazer o Aoyama sentir o desespero para que ele se tornasse forte. E enquanto a discussão vai esquentando, a Nami tenta defender a Kirishima, mencionando outro aluno que elas intimidaram, o Imamura, eu acho que é o nome dele, não lembro direito. No entanto, ela acaba revelando que o bullying contra ele foi ideia dela, porque ele havia cheirado seu uniforme, sim, é meio esquisito. Irritado com a hipocrisia da Nami, o Aoyama a tortura com mais choques e agarra pelo cabelo dela, forçando ela a implorar por perdão. Vendo o sofrimento da amiga, Kirishima finalmente desaba e confessa o impensável. Ela fez tudo isso porque gostava do Aoyama. Vocês têm noção do que eu acabei de falar? O clima naquela sala muda. O Aoyama, entediado com o drama da Nami, decide que ela não é mais útil para sua diversão imediata e promete devolvê-la para casa em segurança quando tudo acabar. Ele concede 5 minutos para que as duas conversem pela última vez. Sozinhas, a Nami pergunta se Kirishima ainda sente algo pelo Aoyama. Apesar de tudo, né? Eu espero que não. A Kirishima, em lágrimas, aceita que suportará qualquer dor até que ele a perdoe, gritando desesperada que quer apenas voltar para casa. Mano, isso é simplesmente muito absurdo. E enquanto isso, no quarto principal, o Aoyama reflete com Arakawa. Ele admite que sua vida cotidiana já foi destruída e que não há mais volta, mas a sua curiosidade doentia não parou. Agora, ele quer a última peça do quebra-cabeças, todas as informações sobre o seu competidor, o Katsu. O segredo completamente bizarro e esquisito da Kirishima já foi revelado, mas o jogo do Aoyama tá apenas começando. E sim, a pergunta que fica pra todo mundo agora é: qual é o segredo obscuro do Katsu que o Aoyama tá tão ansioso pra descobrir? Então, indo pra próxima cena, ela começa meio que com um adeus silencioso. O Katsu, ele percorre seu quarto, deixando pra trás cada pedaço da bagagem. Pra ele, nada mais faz sentido. Ele observa uma faca, que ele mesmo chama de brinquedo de criança, e a abandona sobre o balcão. E enquanto ele caminha pelo corredor, seus pensamentos são sombrios. Ele começa a pensar sobre a melhor maneira de tirar a própria vida. Com drogas, com carvão, ou pulando de algum lugar alto, assim como a sua filha. Mas ao chegar no elevador, o destino o interrompe. O Aoyama aparece, caminhando calmamente. O Katsu reage com irritação, achando que o garoto veio apenas para zombar da sua derrota. Mas o Aoyama tem um objetivo diferente. Ele confronta o Katsu sobre a tragédia da sua família e um homem chamado Tsugami. Diante do silêncio desesperançoso do Katsu, Aoyama estende um arquivo, os espólios da guerra da sua investigação. Ele diz friamente: tudo tá escrito nele, até os detalhes dos abusadores da sua filha. Um presente meu. Por favor, certifique-se de realizar a sua vingança. Mano, esse cara só quer ver o circo pegar fogo. E agora, sozinho com o arquivo, o Katsu ele simplesmente desaba. As lágrimas caem enquanto ele percebe que agora ele tem os nomes que tanto buscou. Mas essa nova clareza traz um peso. Ele não pode simplesmente ir embora e deixar a Kuranashi apodrecendo ali. Ele volta correndo, recupera a chave das algemas e abre a porta da cela escura. Aquele cheiro terrível atinge ele de novo, mas ele ignora, correndo para parar a Kuranashi, que tá caída em uma poça de agonia. Ele tenta limpar a mulher pedindo desculpas pela falha que ele teve há pouco tempo atrás, falando: o jogo acabou, vamos voltar para as nossas vidas normais. Ele promete, carregando seu corpo pálido nos braços. No entanto, o trauma da Kuranashi é profundo demais. Sentindo-se traída pelo abandono anterior, ela desperta com uma fúria selvagem, agarrando o pescoço do Katsu e o derrubando. O Katsu, ele aceita as agressões sem revidar, permitindo que ela descarregue toda a sua raiva nele. Ele admite que ela tem todo o direito de odiá-lo, mas revela que tem um novo plano. Ele sabe quem são os culpados, e com certeza ele vai pegá-los. Desequilibrada, a Kuranashi vê a faca que ele trouxe, pega da mesa. Ela começa a acreditar que o Katsu pretendia matá-la desde o início. Ela então avança e esfaqueia ele. Só que o som do impacto não é de um metal cortando carne. O Katsu revela a verdade. Essa faca não pode ser usada para esfaquear pessoas. É apenas uma faca falsa, como ele chamava de brinquedo. Ele explica que sua intenção nunca foi de fato tirar a vida de alguém, mas sim levar os culpados ao tribunal. Ele compartilha sua visão de mundo. Se ele tirasse a vida de alguém por vingança, o ciclo de ódio nunca terminaria. Isso dá até uma tranquilidade pra gente, porque o Katsu realmente era o personagem mais tranquilo da obra até agora. A Kuranashi desaba emocionalmente.
ela revela que não tem pra onde voltar, pois a sua família a renegou após a traição. Ela confessa que suportou o cativeiro como uma forma de autopunição, mas que não aguenta mais ser abandonada. É então que o Katsu faz a pergunta crucial: não existe realmente nada que te faça suportar tudo isso? E com as mãos trêmulas, ela tira um pequeno amuleto de borboleta feito de forma simples. Ela diz: o meu filho, ele tem apenas 3 anos. Essa borboleta foi feita por aquela criança. O medo de nunca mais vê-lo é o que mantinha ela viva. Diante dessa revelação, o Katsu coloca a mão gentilmente sobre a cabeça dela, selando um novo pacto que vai além do jogo. Nesse caso, ele vai ajudar ela. Ele vai ajudar ela a voltar para o filho. Aqui temos 2 pecadores unidos por perdas irreparáveis e uma vingança que ainda queima. O Katsu e a Kuranashi agora têm um objetivo em comum, que desafia as regras do jogo do cativeiro. Aqui a Kuranashi ela tá muito debilitada, sentindo o peso da sua própria sujeira, e ela hesita em entrar no carro, mas o Katsu a confronta com gentileza. Ao cruzarem a porta, a luz do sol os atinge, um brilho tão intenso que Kuranashi precisava proteger os olhos. E por um breve instante parece que eles venceram. Quando as pernas dela falham, o Katsu a ampara com cuidado. Ele confessa que não é nenhum tipo de herói. Ele diz que na verdade ele planejava voltar sozinho, mas, abre aspas, a bondade do Aoyama, demonstrando ele ali, dando o arquivo ali dos abusadores, mudou o cara. Enquanto eles caminham pelo pátio, o Katsu reflete em voz alta. Ele fala: uma pessoa gentil que não pudesse ser feliz, isso não seria ridículo? Mal sabia ele que a resposta para essa pergunta viria na forma de metal e pólvora. O silêncio do pátio é quebrado de forma violenta. Através da mira telescópica de um rifle, o destino deles é selado. O primeiro tiro atinge Kuranashi, fazendo o sangue espirrar violentamente. O Katsu entra em pânico, mas antes que possa reagir, ele é o próximo alvo. O primeiro disparo atinge sua cabeça, mas ele continua vivo, em choque. O atirador é sádico e preciso. O próximo tiro arranca os dedos e estraçalha o braço do Katsu. Seus gritos de agonia ecoam enquanto ele tenta entender por que o jogo continua, se já terminou tudo. É então que a ficha dele cai, e ele se lembra do contrato que assinou. Por não ter respondido às 7 perguntas bônus, a penalidade física seria executada. Ou seja, eles vão levar as 7 partes do corpo dele. Enquanto a consciência se esvai, ele pede desculpas mentais ao Aoyama por não conseguir cumprir a sua promessa. O tiro final é misericordioso, silenciando Katsu para sempre, sob o olhar horrorizado da Nami. Longe dali, em uma escadaria industrial, a máscara da civilidade cai. O atirador, Yonizawa, comenta com calma aterrorizante sobre a sua falha por ter atingido apenas as orelhas nos últimos disparos. O Arakawa observa, fumando um cigarro com total indiferença para os corpos que estão no gramado. A Nami, em prantos, os confronta, percebendo que a ajuda prometida era uma mentira desde o início. O Arakawa revela a verdade cruel. A morte da Kuranashi não foi um acidente, foi uma ordem direta do chefe. Para esses caras, a vida humana é apenas um detalhe nas regras que eles mesmos mudam conforme o prazer do jogo. E agora, com Katsu e Kuranashi eliminados, o tabuleiro tá quase vazio. Arakawa olha para o horizonte com um sorriso sinistro, já antecipando o próximo movimento. Com isso, o único participante restante agora. E ele se pergunta como o Aoyama vai perder a vida. A questão é que a sede de sangue do chefe não tá saciada, e um novo trabalho já foi solicitado ao atirador. Alguém mais tá marcado para perder a vida. Quem será a próxima vítima? É o Aoyama? Bom, logo em seguida, a gente vê que o Aoyama descobriu que o Katsu se foi sem antes completar sua vingança. A raiva do Aoyama atinge o ponto de ebulição. Ele range os dentes diante do absurdo de um mundo onde os inocentes perderam a vida e os monstros prosperaram. Com um sorriso maníaco, ele faz uma última pergunta ao Arakawa. Ele diz: tudo bem se eu for tirar a vida deles, dos abusadores no caso, hoje, o mais rápido possível. E agora, olhando pra Kirishima desmaiada, ele faz o seu juramento final. Ele diz que vai tirar a vida daquele maldito. O Arakawa, ele tenta conter a fúria do Aoyama, alegando que o mundo real e o jogo são coisas diferentes, e que ele não pode permitir que o Aoyama simplesmente se arrisque. Mas o Aoyama não quer mais permissão. Ele percebeu que o arquivo do Katsu continha detalhes precisos demais, nomes, locais e métodos. Ele sabe que a organização tem provas visuais do que aconteceu e faz uma oferta final. E eu já aviso que essa oferta final é uma das coisas mais macabras que existem, tá? Ele oferece os seus 10 milhões de ienes da sua recompensa em troca das gravações originais do abuso que a Kirishima sofreu. Irmão, pra onde essa obra tá indo? O Arakawa inicialmente desdenha da proposta, mas sua mente astuta logo percebe que o Aoyama irá atrás desses homens com ou sem o seu consentimento. Ele então muda de estratégia e convida o Aoyama pro seu escritório pessoal. Ali é um lugar cercado
cercado por monitores e muitos segredos. Lá, ele abre um laptop e revela o presente mais sombrio de todos, o vídeo gravado há 3 anos atrás. Aoyama é forçado a assistir aos gritos da Kirishima, implorando por socorro enquanto seus agressores riem da sua dor. O Aoyama, ele observa em silêncio absoluto, até que a imagem pausa no rosto do líder do grupo. O Arakawa finalmente dá o nome do alvo, o nome dele, Tanizaki. Ali também, o Arakawa propõe um plano diabólico, postar o vídeo online e destruir as vidas daqueles homens pra sempre. E da Kirishima também, né? Não sei se ele tá ligado. Ele argumenta que isso também seria uma vingança contra a própria Kirishima, chamando ela de uma pessoa terrível e sugerindo matar 2 coelhos com uma cajadada só. O Aoyama, ele hesita, preocupado com a exposição da garota. Meu Deus do céu, pelo amor de Cristo! Mas o Arakawa garante que podem editar as imagens para protegê-la. Esse Arakawa, ele é meio esquisito também. Com um pacto selado, o vídeo é lançado nas profundezas da internet. Enquanto isso, longe dali, somos apresentados à vida atual de Tanizaki. Ele é o estudante de medicina perfeito, popular, herdeiro de uma linhagem de médicos prestigiados. Um homem que vive uma mentira cuidadosamente construída sobre uma fachada de bondade e inteligência. Só que essa máscara do Tanizaki cai quando ele fica sozinho. No parque, ele demonstra seu verdadeiro nojo pelas pessoas ao seu redor, chamando uma colega de velha bruxa e revelando seus instintos predatórios. Só que de repente o seu celular vibra. É um link anônimo enviado pelo seu cúmplice, Tsugami. Ao clicar, o mundo de Tanizaki desaba. Ao vídeo do crime de 3 anos atrás. O pânico se instala instantaneamente. Ali em um beco sujo e claustrofóbico, ele grita no telefone com Tsugami, tentando entender quem vazou as imagens que deveriam estar enterradas. Flashback final nos leva ao momento em que Tanizaki foi recrutado, cercado pela Yakuza. Ele basicamente foi salvo por um homem misterioso da organização que lhe disse: "Eu não preciso de dinheiro, garoto. Em vez disso, há algo que eu gostaria que você fizesse por mim." Pouco a pouco, a rede tá fechando. O estudante de elite agora é um animal acuado, e a sua queda será transmitida para o mundo inteiro. O Aoyama, ele conseguiu o que ele queria. Os nomes, os rostos, o desespero de seus inimigos. Mas enquanto o vídeo se espalha como um vírus, uma pergunta fica no ar. Quem era o homem que salvou o Tanizaki? E qual o verdadeiro objetivo da organização ao guardar essas provas por tanto tempo? Só que de repente o Tanizaki recebe mais uma chamada. É o Aoyama, com uma calma manipuladora. Ele lança a isca, falando: "Eu posso te ensinar como fazer esse vídeo desaparecer, mas você pode falar agora?" Enquanto isso, Aoyama é deixado em casa por Arakawa. O aviso dele é claro e sinistro. Se tentar sair, terei que usar uma maneira mais forçada para levá-lo de volta. O Aoyama, ele entra sentindo o peso de ser vigiado através da janela, uma sombra que não planeja sair dali até o amanhecer. No isolamento do quarto, o celular do Aoyama vibra. Ali é o Nimura. Basicamente, ele oferece ajuda para entregar a cabeça dos abusadores pro Aoyama. O Aoyama obviamente aceita. E para escapar da vigilância do Arakawa, o Aoyama executa um plano brilhante. Ele apaga as luzes, simulando que foi dormir, e liga para o seu vigia, fingindo pânico. Ele começa a dizer que a mãe dele tá desconfiando e tá filmando o veículo suspeito, entre aspas, da janela para chamar a polícia. O Arakawa cai nessa armadilha. E agora o Aoyama livre caminha pela noite até encontrar o Nimura em um beco isolado. Entre a fumaça de um cigarro, o Nimura revela a lógica distorcida do jogo do cativeiro. O objetivo não é apenas entretenimento, mas sim o crescimento dos participantes. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. O Aoyama não parece tão interessado e já vai escolhendo o seu primeiro alvo, que é o Tanizaki. Ele quer resolver isso com as próprias mãos, mas ao questionar o Nimura sobre sua natureza, ele recebe uma resposta arrepiante. O Nimura admite que, embora deteste o cheiro de sangue, ele é atraído pela insanidade. Ali o Aoyama percebe que ele tá lidando com alguém muito mais perigoso do que ele imaginava. E em meio a tudo isso, o Nimura pergunta pro Aoyama se ele vai ser capaz de conseguir a vingança. Essas palavras trazem à tona memórias dolorosas. O Aoyama se lembra de quando buscou ajuda dos pais e recebeu um soco do próprio pai, que chamou ele de desgraça. Ele também se lembra da escola, ignorando seu sofrimento para manter as aparências. Naquele banco de trás, o Aoyama entende que se ele não provar sua força agora, ele sempre será um fraco. Ele junta toda a sua fúria e anuncia que vai despedaçá-los com as próprias mãos. O Nimura, ele deixa o Aoyama sozinho sob a ponte com um último aviso. Ele diz que não vai ajudar, não importa o que aconteça. 10 minutos depois, o Tanizaki aparece. O torturador tá impaciente, esperando por Shin para resolver o vazamento de seus crimes. Escondido atrás de um pilar, o Aoyama é traído pelo próprio corpo. Suas mãos e pernas tremem violentamente. O terror de enfrentar o seu carrasco, digamos assim, cara a cara, é paralisante. O Tanizaki percebe a presença de alguém e, confundindo Aoyama com um informante, aproxima-se com arrogância. Ao notar que é apenas um moleque, ele o repele com desprezo, falando: "Cai fora daqui, ô seu otário."
O Aoyama finge recuar, mas num surto de desespero, ele avança com uma faca. O Tanizaki, porém, é um predador experiente. Ele esquiva com facilidade e responde com uma violência brutal, acertando um soco devastador no Aoyama. Caído, sangrando e desarmado, Aoyama ouve as risadas de Tanizaki. O torturador recupera a faca e exige saber o motivo do ataque. Com o resto de suas forças, o Aoyama grita: "Porque você abusou da Kirishima." E o que se segue aqui é o momento mais aterrorizante da noite. Com uma indiferença enorme, o Tanizaki inclina a cabeça e pergunta: "Kirishima? Quem é essa?" "Eu abusei de muitas mulheres. Eu infelizmente não me lembro dela." O silêncio que se segue é ensurdecedor. Pro Tanizaki, suas vítimas são apenas números descartáveis. Mas o vilão é perspicaz. Ele olha pro timing da aparição do Aoyama e a data do vazamento do vídeo. O olhar de Tanizaki se torna perverso ao conectar os pontos. Quem postou aquele vídeo online foi você, não foi o seu pedaço de merda. O segredo foi descoberto. Agora o Aoyama não é apenas mais um vigilante em busca de justiça. Ele é o alvo principal desse doente. O Tanizaki, enfurecido por ter sua vida de elite arruinada, descarrega uma sequência de chutes violentos contra o Aoyama. Enquanto pisa no pescoço do garoto, tentando afogá-lo numa água rasa, o vilão revela sua natureza mais perversa. Ele ri ao lembrar da Kirishima e diz com um sorriso sádico e diabólico: "Por causa daquela garota, eu fiquei viciado. Sabe, eu quero fazer de novo. Você se importaria de nos apresentar?" Mas algo dentro do Aoyama finalmente se rompe. Em um surto de fúria cega, ele consegue revidar com um soco potente e entra em frenesi assassino. Ele começa a gritar "morra" repetidas vezes. Ele ataca o Tanizaki na água, transformando o local em um cenário de caos e sangue. Aoyama consegue esfaquear o agressor e o grito de agonia do Tanizaki ecoa sobre a estrutura de concreto. Por um momento, parece que a vingança está completa. Porém, a força do Tanizaki é muito superior. Então ele volta a retomar o controle e pisa na cabeça do Aoyama. Em um ato de crueldade pura, ele crava a faca na mão do nosso protagonista e gira dentro da ferida. O grito do Aoyama é dilacerante, mas o Tanizaki ele não para. Ele fica pedindo pro Aoyama explicar pra ele como que ele pode apagar o vídeo, falando que se ele não fizer isso, ele nunca mais vai poder usar a mão esquerda. E com um olhar vazio, o Aoyama responde de forma delirante: "Qual é o valor de uma mão esquerda, afinal? Já tá quebrada há muito tempo. Já tá tudo quebrado por sua causa." Ele literalmente começa a coringar. A tensão é interrompida pelo pânico. Tanizaki percebe que alguém os observa de longe, e temendo ser pego, ele foge como um covarde, deixando o garoto pra trás pra perder a vida. Sozinho na escuridão, o Aoyama arranca a faca da própria mão em um ato de extrema dor. E em meio ao delírio dele, ele começa a ter visões sombrias, sentindo que se tornar forte é fácil quando se abraça à irracionalidade. Na mente perturbada do garoto, ele chega a imaginar atacar qualquer um que se aproxime, até mesmo aqueles que tentam ajudá-lo. Só que no momento em que o Aoyama está prestes a se perder na sua própria loucura, uma mão firme agarra o seu pulso. É Arakawa, com um olhar de seriedade absoluta. Ele diz: "Já chega, você mudou, Aoyama." O Arakawa ele tira a faca da mão trêmula do garoto e explica que rastreou seu telefone. Ele ordena que o Aoyama vá ao hospital com Nimura e faz uma promessa que sela o destino naquela noite. Ele pede pro Aoyama apenas deixar isso pra trás e que ele mesmo vai cuidar do Tanizaki. E isso é uma promessa. Cortando pro Arakawa, ele tá carregando o Aoyama completamente exausto. O garoto, com o olhar perdido, revela uma lógica perturbadora sobre a sua nova força, entre aspas. Ele acredita que só conseguiu vencer do Tanizaki porque abandonou tudo, a sua vida, seu futuro, sua dignidade. Para ele, a hesitação de Tanizaki em abandonar sua vida antiga foi a sua fraqueza. Porém, mesmo quebrado, o Aoyama ainda se apega a uma última ilusão, a Kirishima. Ele acredita de verdade que a Kirishima vai amar ele se ele se tornar forte o suficiente. E aqui a gente começa umas coisas bem complicadas desse mangá. O Arakawa nota a contradição, mas é interrompido pela chegada de seus homens. A organização tá ali pra fazer uma limpeza. A frieza é absoluta. Eles revelam que a testemunha que o Tanizaki tanto temia eram eles mesmos. Sem piedade, o Arakawa aponta uma arma para o Tanizaki que está ferido e encerra sua dor com uma promessa bizarra. Ele diz: "Você nos ajudou bastante. Obrigado. E adeus." Agora, indo para longe dali, num corredor, o Arakawa ele confronta o Nimura sobre a sua identidade secreta. O Nimura admite que usava o codinome Shin para manipular o Tanizaki anos atrás. Tudo sob ordens diretas do chefe da organização. E esse clima terrível que vai se formando é interrompido por uma ligação do próprio chefe. Em uma escadaria escura, o chefe questiona o Arakawa sobre o atraso no jogo. Ele cita o experimento de Stanford, lembrando que os guardas eles se tornam violentos naturalmente em ambientes artificiais. O objetivo dele é claro, transformar o Aoyama em um monstro sem coração. Para acelerar essa transformação, o chefe ordena que os movimentos do Aoyama sejam restritos.
E de volta à cela no 10º dia, Oyama visita uma Kirishima completamente destruída. Ela soluça no chão frio, implorando pela mãe e pela irmã mais velha. Oyama traz comida, mas o seu tom é muito calmo. Ele faz uma pergunta terrível para ela. Ele diz: "Quando você quer que eu tire a sua vida?" Diante do silêncio dela, ele decreta que a partir de amanhã não haverá mais comida ou banheiro, apenas uma promessa. O momento que você disser "eu quero morrer", eu concederei esse desejo a você. O 11º dia amanhece com uma nova dinâmica. Em uma enfermaria improvisada, uma prisioneira recebe os cuidados de uma das guardiãs. Enquanto a guardiã limpa a ferida da prisioneira, o passado vem à tona. Elas percebem que foram colegas de classe. E ali, a Yoshino revela sua origem trágica. É uma órfã criada pelo chefe da organização, em uma instituição que treina membros para uma organização maligna. Ela antigamente levava uma vida normal de secretária, até receber uma carta misteriosa que forçou ela a entrar nesse jogo distorcido. A Nami começa a confessar o seu esgotamento emocional. Ela não aguenta mais ver pessoas morrendo em um jogo que prometia salvação antes. E é então que a Yoshino, no caso a Misaki, faz uma sugestão perigosa. E se você fugisse? A Nami hesita, mas a Misaki revela sua própria história brutal. Para ela escapar de uma vida de abusos, ela queimou seus pais e sua própria casa. Com um olhar gélido, ela afirma: "A única pessoa que pode me fazer feliz sou eu mesma." A Nami tenta buscar um pilar de humanidade, lembrando do tempo em que a Misaki desenhava na escola. Ela faz uma promessa. Ela quer desenhá-la novamente quando tudo acabar. A Misaki, ciente da crueldade da organização, ri, mas aceita o pacto. Enquanto isso, numa outra sala, o clima é de encerramento. A ordem de retirada foi emitida, e Nami percebe que o tempo para salvar sua amiga está se esgotando. A gente vê que o Nimura, ele tem um plano. Ele quer tirar a vida do Arakawa. Ele sugere forjar um acidente, alegando que sem um gerente, o experimento entraria em colapso. Mas o Arakawa, ele não é um alvo fácil. Em seu quarto, ele assiste a toda a conspiração através de câmeras de segurança. Com um sorriso maligno, ele ridiculariza a ingenuidade dos outros participantes. Em seguida, ele entra na cela da Misaki e oferece um acordo diabólico. Ele perdoará sua dívida milionária em troca de um favor especial. A Misaki aceita, mas com uma condição desesperadora. Quando acabar, eu quero ser morta de forma menos dolorosa possível. Viver assim é literalmente miserável. E enquanto tudo vai conspirando, enquanto as peças se movem nas sombras, o Oyama acorda com um telefonema do próprio Arakawa. Ele, agindo de uma forma estranhamente solícita, o convida para o encontro final. O Arakawa promete entregar todas as respostas, porque o jogo foi criado, porque o Oyama foi escolhido e, o mais importante, quem destruiu a sua vida. Com uma voz carregada de segundas intenções, ele confessa: "A razão pela qual a sua vida foi destruída de forma injusta fui eu, na verdade. E é sobre isso que eu quero falar com você." E no topo do edifício, sob um céu que parece calmo demais para tanto horror, eles encontram Misaki. Sentada no parapeito, ela está coberta de bandagens da cabeça aos pés. Mas ao ver o protagonista, um sorriso radiante ilumina seu rosto debilitado. "Já faz um tempo, Eyama." A cena é surreal. Apesar das feridas visíveis, a Misaki gesticula com uma alegria quase infantil, chamando Oyama para sentar do seu lado. Ela vai observando que tem algo diferente nele, notando até um novo corte na sua franja, de certa forma. O Oyama, no entanto, não consegue esconder o choque ao vê-la naquele estado. Misaki confessa que o jogo a mudou profundamente. Ela revela que, no início, ela estava apenas fingindo ser forte, que na verdade tentava imitar a força que via no próprio protagonista. Sim, ela tá viajando pra caralho. Mas o tom dessa conversa escurece rapidamente. A Misaki deixa de lado os sorrisos e entrega um aviso mortal. Se você viver a sua vida nos seus termos, acabará se destruindo. Ela revela que foi trazida para o jogo apenas para servir de exemplo, para mostrar ao Oyama o quão miserável um ser humano pode se tornar. Ao fundo, Arakawa observa tudo em silêncio, como um diretor satisfeito. É então que Misaki solta a verdadeira bomba. Arakawa não quer que Oyama mate a Kirishima. O objetivo do organizador é que o garoto desista da sua vingança sangrenta. Sim, toda hora eles falam assim: "Não, agora a gente quer que o Oyama se torne um monstro. Não, agora a gente quer que ele fique bem." Bom, na verdade, sim, o mangá é mal escrito mesmo. Mas o Oyama, ele tá irredutível. O seu desejo de morte é mútuo. Ele planeja tirar a vida da Kirishima e em seguida tirar a própria vida. Mas a Misaki, ela ri. Uma risada muito esquisita, inclusive. Ela afirma que Oyama não precisa ter medo, pois a Kirishima é na verdade fraca. Ela usa os outros para não sujar as próprias mãos. Ela é apenas uma covarde. Você é mais forte porque você faz tudo sozinho. Mas o esforço dessa conversa cobra o seu preço. A Misaki sofre um espasmo físico súbito, um sinal claro de que o seu tempo está se esgotando e os remédios estão perdendo o efeito. Com o corpo falhando, Misaki é levada de volta para dentro. Ela faz um último pedido para o Arakawa, que ele tire a vida dela quando tudo terminar. No isolamento de um novo quarto, o organizador informa que o jogo acabou para ela.
E sobre a cama dela, tem uma pequena caixa de madeira. Ela foi deixada ali como um presente final. E ao abri-la, a Misaki encontra 2 opções de saída, uma pistola e uma seringa. Cortando agora para dentro da cela da Kirishima, ela tá no chão, em um estado tão lamentável que até o Aoyama começa a questionar se ela ainda é a mesma pessoa que torturou ele antigamente. O estômago dela ronca tão alto que ela se justifica falando que não foi um pum. Cara, esse mangá é uma coisa. O Aoyama observa em silêncio, percebendo que talvez ela esteja perdendo o juízo, ou talvez ela nunca tenha sabido o que era de verdade. E é então que o Arakawa entra em cena trazendo uma cadeira dobrável. Ele anuncia que desligou as câmeras. Naquele momento, ele é quem dita as regras. Ele diz: como prometido, eu vou contar a vocês o que aconteceu comigo. A história nos leva a 10 anos de volta no passado. O Arakawa era apenas um órfão levado para uma instalação controlada pela organização desse jogo do cativeiro. Ele estava lá porque os pais dele tinham partido. E lá, ele descobriu que o mundo não tinha misericórdia para os fracos. O que se segue é o relato de horrores que faz o sofrimento do Aoyama parecer um pouco menor. O Arakawa foi espancado, humilhado e marcado por um bullying brutal, enquanto os funcionários da instalação assistiam a tudo com total indiferença. Foi o silêncio dos adultos que o empurrou para o desespero absoluto. Mas no meio das trevas ele também encontrou aliados, como o Nimura, por exemplo. O Arakawa tentou até mesmo tirar a própria vida. Porém, lá também, ele conheceu o chefe da organização, e com palavras mansas e manipuladoras, o chefe se apresentou como seu pai, elogiando a sua coragem e resistência, e ofereceu ao Arakawa a chance de eliminar o desespero da sua vida, e o preço para isso seria participar de um projeto, o tal Jogo do Cativeiro. O Arakawa, quando pequeno, também teve uma prisioneira. Ele tinha que dar 3 refeições para ela, tinha que ter um sono controlado, o uso do banheiro era limitado, tudo mais. Mas a regra final foi o golpe que ele não esperava. Eles diziam que ele podia fazer o que quisesse com ela. Nada ali seria considerado um crime. O Arakawa via aquela menina como um amor, o porto seguro, e recusava a aceitar aquela proposta indecente. Ele, na verdade, queria salvá-la. Ele queria entender o porquê dela estar ali. Mas a organização tinha outros planos. No segundo dia desse experimento, o silêncio da cela foi quebrado pelo chiado do monitor. O que o Arakawa viu naquela tela destruiu o seu mundo. Era um vídeo daquela menina que ele amava, conversando com os valentões que torturavam ele no orfanato. Com um sorriso frio, a garota que ele amava dava ordens claras. Vocês todos poderiam intimidar o Arakawa, por favor? Eu acho ele muito irritante. Ela não era vítima, ela era mandante. Ela queria que ele sofresse até fugir. E naquele instante, o amor que o Arakawa sentia se transformou em ódio. Ele percebeu que ela não era santa, ela era apenas uma fachada egoísta para manter a sua imagem pública. Diante da traição, a salvação prometida pela organização finalmente fez sentido. A salvação através do ódio. O Arakawa se agachou diante da mulher que ele antes amava e, pela primeira vez, saboreou o desespero dela. O choro da garota se tornou um remédio para o coração ferido do Arakawa. E o que se seguiu aqui foi uma descida lenta até o inferno. Com um alicate em mãos, o Arakawa começou o impensável. Os gritos da menina eram ensurdecedores, e pouco a pouco ele ia arrancando a unha dela. O experimento durou cerca de 7 dias. 7 dias de chutes, facadas e unhas arrancadas. Até que, de repente, a menina não passava mais de um corpo quebrado, vazio, implorando pelo fim. O Arakawa começou a se sentir satisfeito. Ele sentia que finalmente entendia sua dor. Ele riu, mas quando ele finalmente parou para prestar atenção e olhar mesmo para a garota, ele percebeu que ela já estava sem vida. O silêncio tomou a cela. Não havia mais choro, não havia mais voz, apenas o som de palmas, celebrando o nascimento de um novo monstro. O Arakawa ele foi parabenizado, mas o verdadeiro golpe vem logo em seguida. Eles contam pro Arakawa que ela só pedia pra maltratar ele por conta de alguns maus tratos que a sua irmãzinha sofria. Só que tudo isso era uma mentira, uma isca usada apenas para garantir que a garota intimidasse o Arakawa e o levasse ao experimento, ao limite. O trauma ele atinge um ponto sem volta e em um surto de fúria cega o Arakawa corta a garganta daquele cara. Ele não foi salvo, ele foi consumido e anos depois o chefe da organização o convence de que ele não deve se culpar, propondo um segundo jogo para curar a sua alma. E é aqui que a verdade se torna insuportável pro Aoyama, o nosso protagonista. A Kirishima não é uma estranha. Ela, na verdade, é a irmã mais nova daquela menina que o Arakawa tirou a vida. Ou seja, assim do jeito que eles falaram, abre aspas, como a Kirishima é tão parecida com aquela menina, decidimos organizar o jogo mais uma vez. O Arakawa confessa que vigiou a Kirishima por anos, esperando que ela atingisse a mesma idade da irmã dela. O Aoyama até tenta argumentar, falando que o bullying da Kirishima que trouxe ele até ali, mas o Arakawa ri da sua ingenuidade. Ele revela que a escolha do Aoyama nunca importou, o ambiente da prisão o teria levado à loucura e à tortura de qualquer maneira. E então, ele solta a frase que faz o sangue do Aoyama gelar. Isso é porque você gosta dela. O ódio do Aoyama
não era justiça, era o subproduto de um amor traído e manipulado pela organização. O Oyama fica completamente fora de si e ataca o Arakawa com uma faca. Porém, o Arakawa continua a rir no chão. Ele revela o último horror. O abuso da Kirishima pelas mãos do Tanizaki foi meticulosamente arranjado pela organização. Mano, olha que doente! O Arakawa assistiu a gravação convencido de que fazer a Kirishima passar pela mesma dor que a menina que ele tirou a vida passou era a única forma dele ser salvo. Ele admite que também seguiu o Oyama por muito tempo, impedindo que ele tirasse a própria vida, apenas para garantir que ele morresse de forma mais cruel dentro desse jogo macabro, para que ele pudesse ser salvo também. Mano, eu não sei pra onde o mangá tá indo. A organização também é culpada por tirar a vida do pai da Kirishima, mas ali tudo bem, foi meio que legítima defesa. E olhando pra Kirishima, a gente vê que ela tá em completo choque, encarando o cara que tirou a vida do pai dela. O Oyama, consumido pela fúria, explode e com as veias saltadas e os dentes cerrados, ele confronta o Arakawa. Ele pergunta, revelando essas coisas, você quer o quê? Que eu tire a sua vida? O Arakawa, ele apenas fecha os olhos com um sorriso sereno, aceitando que sua vida se tornou um fardo pesado demais para carregar. A verdade por trás das regras desse novo jogo finalmente emerge. O Arakawa confessa que tudo foi planejado para que a Kirishima vivesse. Ele admite que trouxe a amiga dela, para ser um modelo de honestidade pro Oyama, mas a um custo terrível. Ele fala também que a organização sistematicamente destruiu a vida do Katsu para forçar ele a entrar no jogo. O seu desemprego, o abuso familiar, a miséria, tudo foi orquestrado. O Arakawa admite que ele é o motivo da tragédia disso tudo. Ali o Oyama percebe que o Katsu e a Misaki eram apenas dois peões usados para testar qual caminho o Oyama escolheria, o da luz ou das trevas. O Arakawa admite que de início ele ficou até com um pouquinho de medo do Oyama tirar a vida da Kirishima. Por isso ele deu a chance dele conhecer o passado dela. O que também não faz muito sentido, esse mangá não faz muito sentido. Ele começa a implorar pela morte para cessar o sofrimento, abrindo os braços diante da sua vítima final, falando: eu sou o cara mau, tira minha vida, coloque um fim à sua vingança. Mas o Oyama, em um ato de clareza, o que também não faz muito sentido, acaba recusando. Ele aponta pro Arakawa e grita a verdade que ele tentou ignorar. De todos ali, o Arakawa é quem mais deveria desejar vingança contra a organização. O que é óbvio também, é óbvio só pra mim, não é possível. O foco então volta pra Kirishima também. O Oyama revela que, pelo Arakawa ter tirado a vida do pai dela, a vingança pertence a ela também. E ele se oferece pra tirar a vida dele, se ela não conseguir. Tipo assim, mano, nada mais faz sentido. Tipo, o pai da Kirishima era um bosta, ele abusava, eu não tô mais entendendo nada. Mas então, a Kirishima, com uma tristeza profunda, nega esse ciclo de sangue. Ela revela que não se importa com a vingança, pois o sofrimento do Oyama dói mais nela do que a sua própria perda. Eu juro pra vocês, é isso que tá acontecendo. Ela pede perdão por ela e pela irmã, sabe a irmã que faleceu? Ela pede perdão. O Arakawa, inclusive, aceita a gratidão. Mano, nada faz sentido. Mas enfim, nos corredores da prisão, o Arakawa solta o último segredo psicológico. A Kirishima não escolheu o Oyama como alvo de bullying por acaso. Ela desejava que ele se tornasse forte o suficiente para que um dia ele pudesse protegê-la do mundo cruel onde ela mesma foi abusada. Faz sentido? Não faz. Ela buscava alguém que compartilhasse o mesmo trauma. O Oyama, ouvindo isso, ri. Obviamente, o cara tá coringando, sentindo-se enganado por uma desculpa esfarrapada. Mas o Arakawa insiste que o amor entre eles é a única aposta que vale a pena. Mano, que merda é essa? Antes de partir, o Arakawa, ele deixa um último rastro de esperança. Ou talvez nem tanto. Ele fala pro Oyama que sob a perna elevada da cama tem a chave para as algemas da Kirishima. Com um aviso sombrio de que pode não retornar, ele se retira. E enquanto isso, nas sombras de um escritório de monitoramento, o Nimura atende uma ligação do Arakawa. E o pedido é simples: fica de olho no Oyama pra mim, por favor. Mas o Nimura, que estava observando as telas, sabe que o colega dele tá indo direto para a Cova dos Leões. Ele tá indo visitar o chefe da organização. O Arakawa, ele chega a um hotel de luxo. O Arakawa, ele tá determinado, mas ele mal pisa na garagem quando sente o metal frio de uma arma na sua nuca. Quem tá ali é o guarda-costas pessoal do chefe. A tensão explode em uma violência quando o Arakawa contra-ataca, gritando que aquilo é a vingança deles. A luta na garagem é brutal, mas o Arakawa parece ter vantagem. Porém, a organização nunca deixa nada ao acaso. Mesmo caído, o guarda-costas, ele ri. Ele revela que a pistola que o Arakawa possui tem um chip IC conectado à posição do chefe, impedindo o disparo se ele estiver por perto. Porém, o Arakawa, ele não é um amador, ele é bem experiente. Então, ignorando essa arma que se tornou inútil, ele usa a força bruta para esmagar a resistência do guarda-costas. Ele põe esse cara contra um carro e pega pra si a pistola dele. O Arakawa então invade a suíte presidencial, onde o chefe da organização aguarda ele com calma. O diálogo entre eles é carregado de cinismo. O velho admite que ele quebrou o Arakawa naquele experimento original
e simplesmente pede desculpas. Tá ligado? Do nada, o Arakawa ele explode em ódio, falando: então não peça desculpas, pra começo de conversa, e começa a tiltar, tá ligado? Ele revela que tá ali pra tirar a vida do chefe, não tem nada que ele possa fazer. Só que o chefe, ele não se importa de ser morto, pois afirma que o papel da organização apenas encontrará outro ator pra fazer esse papel. O Arakawa começa com os papos de saber quem é o verdadeiro chefe. Aparentemente não é ele, mas aí o chefe fala: eu não sei, eu sou apenas um fantoche que segue ordens. Ele se descreve mais como um mensageiro sem liberdade, alguém cujo único propósito é garantir que as regras sejam seguidas. Ele revela que até mesmo a sua própria morte já foi decretada pela organização, então é algo muito maior do que ele. Mas o ponto mais perturbador é o alvo atual, é o Aoyama. O velho explica que, se provocado, o Aoyama se torna um monstro capaz de terminar o jogo ainda mais rápido, e que no fim, ninguém pode ser salvo desse ciclo. O Arakawa com a arma faz uma pergunta que todos nós queríamos fazer e que aparentemente o mangá ele toda hora dá uma resposta diferente. Qual seria o motivo de criarem esse jogo? E a resposta do velho é: o motivo era criar um grupo vicioso de monstros. O velho revela que o experimento acontece há muito tempo, usando até orfanatos como fachada e citando incidentes famosos como os de Stanford, por exemplo. O Arakawa ele percebe a ironia cruel. A organização não queria salvá-lo do seu passado sangrento, eles queriam despertar um monstro dentro dele. E mais uma vez, o mangá ele não se decide se quer salvar ou se quer despertar monstros, se quer salvar ou se quer despertar monstro. E aí que o velho revela o plot twist do plot twist em cima de outro plot twist. Ele fala que o plano final é fazer o Aoyama tirar a vida da Kirishima pra quebrar o Arakawa de novo. Isso não faz sentido. E consumido pelo ódio, o Arakawa, mano, ele atira. O tiro ecoa, mas atinge apenas o sofá. O velho sorri, provocando ele, falando assim: pergunta pro próximo chefe então, ele vai te dizer a mesma coisa que eu tô te falando. E tomado por uma fúria, só que dessa vez um pouco mais controlada, o Arakawa agarra ele pelo colarinho e diz que não vai deixar ele perder a vida tão fácil. Ele impõe um pacto de sangue. Ele diz: eu preciso da sua ajuda para encontrar o próximo chefe. Ele pede para esse chefe, que não é o chefe, trabalhar com ele, para encontrar o chefe, que agora deve ser o chefe, para acabar com todas essas tragédias. E eles apertam a mão e selam um acordo sombrio. O Arakawa decide cobrar o preço da opressão contra a organização. Simplesmente assim. E antes de sair, ele faz uma pergunta aparentemente trivial sobre cigarros, recebendo a confirmação de que o velho sempre os odiou. O Arakawa vai ao banheiro para tentar se recompor, lutando contra o próprio colapso mental. Mas ao retornar para a suíte presidencial, apenas alguns minutos depois, ele encontra o silêncio. O velho tá sem vida no sofá, com sangue escorrendo pelo rosto. Ele foi descartado assim que o pacto foi feito. E cortando para a próxima cena, a gente vai para uma memória antiga, nos corredores da escola. A gente vê a Kirishima observando o Aoyama caído, trêmulo diante da sua presença. E com um olhar de superioridade, ela fala: você realmente nunca muda, porque você é fraco. Ela vê ele fugindo desesperado, e em silêncio uma pergunta assombra, perguntando: por que ele não tenta ficar mais forte? Esse desprezo pela fraqueza não nasceu da maldade pura, mas de uma lição cruel aprendida na infância dela. Nós mergulhamos ainda mais fundo no passado. Em um beco, a gente vê que a Kirishima encontrou um gato abandonado. O desejo dela de salvá-lo é interrompido pela realidade financeira brutal da sua família. E sob uma chuva forte, ela deixa o animal para trás com apenas uma lata de comida e um guarda-chuva. Naquele momento, ela projeta sua própria dor. Para ela, ser fraco é o mesmo que ser incapaz de salvar quem você ama. E de volta para a cela agora no presente, a dinâmica muda. O Aoyama entra, mas não para torturar ela. Ele traz um cobertor novo. A Kirishima, surpresa com o gesto, fica um pouquinho feliz e confessa: você realmente é forte. Ela admite que no passado ela teria gritado, mas o alívio de ter contado toda a verdade pra ele faz ela se sentir em paz. O Aoyama chama ela de estúpida, refletindo sobre como os dois foram idiotas, um por usar a brutalidade como única linguagem e o outro por não saber como reagir. Eu não sei se eu concordo muito com isso não, mas vamos continuando. Mas qualquer vestígio de humanidade é logo distorcido pela determinação do Aoyama. Vamos voltar pro protagonista Ed. Ele estabelece o prazo final, em 3 dias. Kirishima terá a chance de adivinhar o nome dele pra vencer o jogo. Contudo, ele deixa claro que não haverá final feliz. Ele diz: Kirishima, obrigado, eu me tornei forte, como você sempre desejou, mas eu vou ter que tirar sua vida antes do dia da adivinhação. Ele fala que aprendeu a crueldade com ela, e que agora usará essa força pra colocar um fim em tudo. Sim, o cara continua doente. O Aoyama sai trancando a porta e deixando a Kirishima na escuridão absoluta. Ela fica lá sozinha, assumindo a culpa por cada tragédia que os trouxe até aqui. Em seus pensamentos finais, uma gratidão distorcida aparece. Mesmo diante da promessa de morte, ela vê gentileza naquele que jurou
ou tirar a vida dela, o que realmente não faz nenhum sentido. Cortando de cena de novo, a gente vê o Nimura falando pra Misaki o que aconteceu no dia anterior. Ontem à noite, o chefe perdeu a vida e a câmera avistou o Arakawa. Ele é frio e direto, alertando que se o Arakawa não cooperar, o trabalho dela será tirar a vida dele. O Nimura lista os nomes das pessoas que perderam a vida e Misaki tá paralisada, percebendo que a organização tá sendo limpa por dentro. Enquanto isso, na cela, o Arakawa visita o Oyama. A tensão, ela tá bem evidente. O Oyama não comeu nada e Arakawa percebe seu estado depressivo. Em um diálogo carregado de cinismo, Oyama confessa uma versão de poder doentia. Ele diz: "Eu gosto dela, porque não preciso mais me preocupar em ser intimidado por ela." Já fora daquela sala, o Arakawa ele é encurralado. Porém, ele continua mentindo, falando que o chefe da organização tá bem, enquanto ele planeja seu movimento final antes que o jogo acabe. Voltando pra Misaki com aquela caixa que ela tinha achado uma arma e uma seringa, ela inicialmente pensa sobre tirar a própria vida, mas percebe que o Arakawa cometeu um erro, ou talvez tenha sido de propósito. Ao invés de deixar um veneno letal, ele deixou apenas sedativo. Um sorriso sinistro surge em seu rosto enquanto ela segura a pistola. E começa a pensar: eu posso tirar a vida de todo mundo aqui e escapar? Cada vez mais, a gente vê a loucura brilhando em seus olhos mais uma vez. Voltando pro Oyama, ele tá sozinho com a Kirishima. O Oyama questiona como ela pôde se apaixonar por alguém tão patético. E a resposta da Kirishima é desarmante. Ela diz: "Porque você era fraco e eu sou fraca também." Ela acredita que apenas o Oyama pode entender a sua verdadeira fragilidade. O que não faz sentido. De novo, eu não preciso continuar falando, mas isso aqui tá se transformando num Judica no Rokunin da vida. E de repente, ela solta a seguinte frase: "Pode tirar a minha vida." O Oyama aceita, caminhando na direção dela, nas sombras, com as mãos prontas pro ato final. O metal das algemas range quando o Oyama coloca as mãos no pescoço dela. O instinto de sobrevivência grita mais alto do que a aceitação. A Kirishima chora, implora, falando: espera, eu tô com medo, enquanto o aperto se intensifica. A sua mente viaja pro passado, mas o Oyama não para. Ele confessa em um sussurro meio esquisito, falando que ainda assim, ela foi a única pessoa que tentou entender ele. E em seguida admite que também gosta da Kirishima e fala obrigado. É pra isso que tá se encaminhando essa obra aqui. A Kirishima então cai no chão. O Oyama recua, em choque, encarando as próprias mãos, enquanto o peso do que ele fez começa a esmagar a sanidade dele. Ele percebe que confundiram seus papéis. Ele se tornou um monstro que ele sempre temeu. E tomado pelo desespero, ele foge da cela e colapsa em um corredor sujo. E ele começa a pensar: eu sinto muito, Kirishima, eu vou perder a vida também, me perdoa, por favor. E enquanto isso, a lâmina brilha sob a luz fria, prestes a encerrar o ciclo de sangue. Mas esse jogo ainda tem um espectador, o Arakawa, que observava tudo pelo monitor. Ali, ele é confrontado pelo Nimura, que entra na sala com uma aura de autoridade. O Nimura revela que o chefe era apenas um ator e tenta seduzir o Arakawa a abraçar sua natureza assassina para sobreviver. Só que o Arakawa, ele recusa. Ao ver a Kirishima perdendo a vida, ele não sentiu satisfação, apenas uma profunda pena. Ele percebe que a vingança não o salvou, apenas o destruiu ainda mais. Em um movimento súbito, o Arakawa saca sua arma e aponta diretamente para a cabeça do Nimura, revelando a verdade final. O verdadeiro chefe dessa organização é você, Nimura. Tá, beleza, isso aí eu não esperava. Ele jura fazer o mestre pagar pelo sofrimento de todos, mas Nimura, cínico, começa a zombar da sua hesitação, afirmando que a arma tá com a trava de segurança. E nesse segundo, a Misaki invade a sala sob ordens do Nimura. Em um momento de pânico manipulado, ela puxa o gatilho contra o seu próprio antigo aliado. E é nesse momento que o passado do Nimura vem à tona. O filho da amante do antigo chefe. Ele viveu cercado de luxo, mas também de ódio. Após a morte do pai, tiraram a vida da mãe dele também, pela esposa legítima, por ciúmes. E com medo de ser o próximo, basicamente o Nimura criou um plano diabólico, transformar crianças em monstros através de um jogo. Nimura confessa que usou o velho apenas como um fantoche para atrair o perigo da vingança, enquanto ele controlava tudo nos bastidores. Mas seu verdadeiro objetivo não era dinheiro ou poder, ele era um fã da violência de Arakawa de 10 anos atrás. Ele organizou o experimento atual apenas na esperança de ver o Arakawa se tornar aquele monstro assassino mais uma vez. Mas agora, ao ver o Arakawa hesitar, o tédio do Nimura se transformou em desprezo. No presente, o Nimura ri da derrota do Arakawa e ordena para Misaki: agora, finaliza ele. A questão aqui é que a Misaki, agora pressionada, ela começa a chorar, mas em um ato de traição inesperada, ela lança sua arma pro Arakawa gritando: eu não tenho coragem de atirar, então eu conto com você. O Arakawa captura a pistola e puxa o gatilho, mas o único som que ecoa é de um clique seco. O Nimura, ele começa a rir muito, falando: as armas entregues por essa organização podem ser facilmente travadas por mim. Humilhados e desarmados, Arakawa e Misaki são subjugados. O Nimura pega o telefone e liga para a organização, ordenando a morte dos dois.
depois. Pro Arakawa, o fim parecia ter chegado, até que um vulto surge das sombras. Com um movimento silencioso e mortal, o Oyama aparece e enterra uma faca nas costas do Nimura. Ele cai tossindo sangue enquanto o Oyama encara o vazio com os olhos sem vida. Ele se desculpa com o Arakawa confessando algo terrível. Ele fala: "Eu sinto muito, eu acabei tirando a vida da Kirishima." O Oyama revela que tentou tirar a própria vida cortando o próprio estômago, mas o medo da dor o trouxe de volta, tudo para ser morto pelo Arakawa. O Nimura, no entanto, ainda tem uma última carta na manga. Ele começa a rir do próprio sangue, admitindo que o jogo sempre foi dele. Sangrando no chão, o Nimura tenta desviar a fúria do Oyama pro Arakawa, falando que ele mesmo escondeu a verdade mais suja de todas. Ele revela que todo o sofrimento de Kirishima foi planejado, que o Arakawa se lembrava e blá blá blá, vocês sabem disso. E o clima naquela sala é de puro desespero. O Nimura implora para que o Oyama tire a vida do Arakawa, para que todos fiquem em paz, segundo ele. Só que ele subestimou o ódio do próprio protagonista. O Oyama não se deixa manipular. Ele percebe que o Arakawa é apenas outro peão quebrado e o que o verdadeiro câncer é o homem que planejou cada abuso e cada morte no jogo. E com um grito de fúria, ele faz a sala tremer. Oyama silencia esse cara, falando: "Cala a porra da boca." Isso tudo é por causa dos seus planos. O Nimura até tenta escapar, mas o Oyama não tem pressa. Ele sabe que o ferimento que ele infligiu é profundo e planeja rastreá-lo apenas seguindo as marcas de sangue no chão. Pro Oyama, a morte não é mais um medo, mas um destino que ele aceitou para colocar um fim definitivo a todo aquele sofrimento. Antes de ir, ele faz um último pedido. Ele pede para levarem a amiga da Kirishima para casa. Afinal de contas, ela não deveria estar envolvida nesse horror. Aqui também a gente tem uma revelação meio esquisita, onde o Arakawa na verdade se chama Aito Arakawa, igual o Oyama, que é Aito Oyama. Enfim, olha como eles são conectados. E acredite se quiser, no final de tudo dessa obra muito maluca, o Nimura ele perde a vida, o Oyama salva a galera, a Kirishima tá viva, sim, a Kirishima tá viva, eu sei. O Oyama é de dark, trevoso, maligno. Ele salva o dia, salva a menina indefesa, que é a Kirishima, que foi abusada e que foi vítima também, mas na verdade o mangá ele não quer que ela pareça vítima. Enfim, basicamente no 12º dia o experimento termina com o mestre ali todo caído e os sobreviventes caminhando em direção à luz. E no fim a gente tem um time skip mostrando meses depois, o cenário muda pra escola deles e o Oyama tá de volta, né, sua escola e tal, mas a paz parece estranha, ele não sofre bullying há 2 semestres. E a verdade por trás disso é revelada. O Tanizaki, vocês não ouviram errado, Tanizaki agora protege o Oyama. Vocês têm noção do que eu tô falando? O Tanizaki, o abusador, agora protege o Oyama. Tipo, vamos viver felizes para sempre, guys. A gente vê que tudo isso só tá acontecendo porque o Arakawa, assim, ele tá vivo ainda, ele torturou brutalmente o irmão do Tanizaki pra garantir a segurança do Oyama. E sim, o Oyama e a Kirishima terminam juntos. A última página, o último painel desse mangá desgraçado, são eles conversando. E a Kirishima falando assim, mesmo que algum dia alguém ou algo, ou nós mesmos, se a gente se machucar de novo, a gente vai começar do zero. Nós seremos felizes, não importa o que aconteça. E sim, essa é a última página do mangá. É assim que termina Prison Lab. Uma obra extremamente confusa, repetitiva, que tenta ser inteligente, tenta pagar de... Eu tenho muitas coisas pra falar, eu realmente não sei mais. É assim que termina Prison Lab.